Paz seja convosco. Amém. Amados, vamos abrir a Escritura no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 24. E assim diz o Senhor na Escritura. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, que farão tão grandes sinais, prodígios e maravilhas, que, se possível, enganariam até os escolhidos. Amém? Meus irmãos, depois de uma pequena reunião de igreja, né, em que a gente explanou para os irmãos alguns aspectos relativos à mensagem dessa noite, e pela graça de Deus, nos reunimos aqui no Senar para mais um companheirismo em torno das Escrituras. Né? Nós não somos denominacionais, não somos religiosos. Não. Nós somos uma pequena parcela, né, que ama a verdade em Cristo Jesus. Não somos religiosos. Não estamos aqui também para condenar a religião de ninguém. Longe disso. Nós estamos aqui para viver o assim diz o Senhor. Né? E essa tem sido a nossa posição, né? E sempre crendo. Eu sempre criei, sempre aceitei no meu coração a senda da retidão das atitudes. Eu acho uma coisa fantástica alguém que procura ser reto nas suas ações. Isso é muito maravilhoso, ser benigno. Isso é prosperidade. Sim, é ter dinheiro, ter, né, recurso financeiro, claro que é prosperidade. Mas eu não quero essa prosperidade, eu quero aquela prosperidade que você torne-se produtivo para mim e eu produtivo para ti. Né? A gente não compra Deus por dinheiro. Hoje, vende-se dinheiro, vende-se Deus em todo lugar por dinheiro. Não é assim? Quem tem fé para dar tanto? Ora, você está querendo comprar Deus? Deus você não compra. Você o adora. Deus, você não estuda Deus, você o adora. Porque é impossível a gente estudar o infinito. O homem não tem essa capacidade. Né? Ainda que o homem seja um ser de muito conhecimento, né? Um conhecimento fantástico, né? Mas está longe dele estudar a eternidade. Então nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. Isso está no livro de São João, capítulo 4, versículo 24. Pode conferir aí. Deus é Espírito. Importa os que o adorem em Espírito e em verdade. Então eu adoro Deus em Espírito. Então, meus irmãos, vamos abrir a Bíblia então, aí no livro de Mateus 24, 24. Vamos nos deter um pouquinho aí nesse versículo. Né? E nós sabemos que no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 28, diz o Senhor que Ele executará a sua palavra sobre a terra, completando-a e abreviando. Né? Então nós precisamos de vários versículos, para depois, em um só, nós temos a conclusão espiritual daquela dimensão que nós estamos adorando ao Senhor. Então veja, meus irmãos, que surgirão falsos cristos. O que é falso Cristo? Falsas unções. Né? Por isso o título da mensagem é o poder escondido do eleito. Ela é a mensagem de número 2, segunda mensagem, da segunda dimensão, da primeira trombeta, totalizando nada mais nada menos do que 71 mensagens. E no cômputo geral, são 1.100 mensagens, se somarmos com as 1.029 mensagens das vestes sacerdotais, cuja dimensão eu comecei no dia 20 de agosto de 1993, quando preguei a mensagem A Ressurreição. Foi a primeira, A Ressurreição. Então hoje é dia 6 de Bum, 8º mês lunar, 233 dias do 4º ano
no lar da última semana de anos, que é o 8º silêncio. Então nós estamos num tempo glorioso, um tempo maravilhoso, em que, apesar da imoralidade estar tomando conta de todo o segmento da sociedade, há um povo que quer Deus da forma como Ele é, não da forma que gostaríamos que Ele fosse. Então, há um povo que quer Deus, há um povo que quer servir o Senhor em espírito e verdade. Né? Um povo que vive o amor ágape, o amor de Deus. O amor de Deus ele não tem próprios propósitos. Ele não faz as pessoas fantoches. Não. Muito pelo contrário. O amor de Deus transforma a pessoa. E na atualidade nós vivemos um momento em que o homem aproveita da necessidade das pessoas. Né? E pela graça nós somos libertos dessas coisas. Amém? Amém. Nós somos livres. Nós somos águias. A águia só faz um ninho no alto. Você nunca vai encontrar uma águia morta pelas ruas de uma cidade. Não. Você pode encontrar até um homem morto na rua de uma cidade. Mas a águia não. Ela faz ninho no alto. Não come nada apodrecido. Ela não vive do maná de ontem. Ela vive do maná da hora. E nós somos águias do Senhor. O quarto animal lá de Apocalipse. Aquelas 4 bestas, ou seja, os 4 poderes. Então, irmãos, águias, né? Águias voam alto. E aqui Mateus fala sobre os falsos cristos, as falsas unções, e falsos profetas, falsos pregadores. Mas que eles fariam grandes prodígios. Mortos ressuscitariam, cegos enxergariam, paralíticos andariam, mas eles estariam reprovados pelo Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 29 diz: os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Então dons surgirão no meio dos homens. Mas o mais importante são os frutos. Porque o fruto, para se manifestar, precisa de um profundo arrependimento. Dons manifestam a todo instante da hora. Eu já vi 12 ressurreições. Mas não significa que eu seja um homem íntegro. Pelos frutos conhecereis a árvore, Mateus capítulo 7. Então esse capítulo 24 de Mateus é muito interessante. Os selos do Apocalipse estão ali. As eras da igreja estão ali. Mas como o Novo Testamento é a sombra, é difícil de alguém enxergar essas coisas ali. Na sombra você não define nada. Você não pode definir a cor de uma roupa na sombra daquela roupa. Você vai definir a cor daquela roupa na imagem, se houver luz. Luz é uma grande dimensão que Deus nos proporcionou, para que a gente conheça a imagem e, através da imagem, saibamos o que contém a sombra. Ou seja, os 2 testamentos, o primeiro e o segundo, leis do Senhor Deus. Então, meus irmãos, vamos abrir em João, 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. E ele diz: e quanto a vós, a unção que dele recebeste, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém te ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como vos ensinou ele, assim nele permanecer. Ora, então a lei de Deus está em nós, meus irmãos. Está em nós. A unção de Deus é o poder escondido. Nós, quando falo nós, o homem interior, o homem espiritual. Ele que é o templo do Espírito Santo de Deus. A carne não podia ser templo do Espírito Santo de Deus.
Pô, a própria Escritura diz que o Espírito Santo de Deus não habita em templos feitos por homem e nem em templos onde habita o pecado. Né? Apocalipse fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz, entrarei, serei com ele e ele comigo. Não é assim? Mas como Deus pode estar num lugar em que naqueles homens predomina a arrogância, a avareza e o oportunismo de tomar dinheiro do povo? Deus não está nesse lugar. Concorda comigo? Não. Você não habita em templo feito por mãos de homem, quanto mais uma reunião cujo objetivo é tomar dinheiro do povo. Isso é mentiroso, isso é enganoso. Né? Os irmãos sabem o que eu estou falando. Né? Então vejam. Então aqui nós temos o poder escondido. A unção de Deus. Não há necessidade que alguém nos ensine. Não. Porque São João 14, 26 estaria errôneo. Eis que vos envio o Espírito Consolador. Ele ensinará e fará lembrar tudo aquilo que você tem dito. Ensina e faz lembrar. Então, se alguma coisa nós não sabemos, Deus nos ensina. Deus nos ensina, Deus que ensina. Ele que é o mestre. Né? Ele que ensina. E se a gente esquece alguma coisa, nosso Espírito esquece, ele faz lembrar. Então, como crer em estudo teológico? O que é teologia? Ciência que estuda Deus. Você não consegue estudar o infinito. Você tem que adorar a Deus. E a gente adora pela revelação das suas Escrituras. Então veja, meus irmãos em Cristo. Agora, isso é muito glorioso porque nós não precisamos de ensinamento. Verdade. O que acontece é que o nosso espírito está adormecido. Ele precisa ser ordenado. E quando ele é ordenado, de acordo com a Escritura, há um crescimento espiritual muito grande, porque ele passa a dominar o vício carnal, onde habita o pecado. Né? Paulo diz que não há bem algum na carne humana, nela habita o pecado. Né? Então vejam bem, e o nosso espírito quer deixar essa carne. Ele quer deixar essa carne para ocupar um corpo celestial incorruptível, né? A nona dimensão, que está lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21, né? Que o nosso corpo será tal qual o corpo do Senhor, incorruptível. Então vejam bem, meus irmãos em Cristo, esse poder escondido talvez não tenha sido usado por nós ainda, né? Quem sabe a gente ainda somos incapazes de usar esse poder, essa graça que nós temos. Foi uma dádiva que Deus nos deu. Né? Guardas o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, está lá em Apocalipse. É esse poder que nós temos. Fantástico. Poderoso. Fabuloso. Mas mal empregado. Mas por quê? Porque o espírito da pessoa está desordenado. Então não tem que ter o espírito ordenado. E como se ordena o espírito? Pelas Escrituras. Agora, como é que Deus faz isso? É Ele que ensina. Sim, Ele levanta um profeta. E o profeta vem com aquela palavra. E a palavra que o profeta traz é Deus falando. Moisés foi a palavra daquela hora. O que Moisés falava, acontecia. Ele era a palavra da hora. Mas Moisés também profetizou que Deus levantaria um profeta nos últimos tempos, no meio dos irmãos, e aquele que não ouvisse esse profeta, ele estaria numa situação horrível. Né? Então, nós estamos vivendo essa hora, gente. Essa hora. Deus nunca levantou um profeta quando as coisas estavam bem. Não. Deus sempre levantou um profeta quando a situação era claudicante. Né? Veja o dia ali de Moisés. Como que estava o povo? Né? Ali no dia dos apóstolos. Hoje,
Que penúria! Nossa, que época mais terrível! Essa era a Odisseia. Eu até tenho dito que nós estamos vivendo os escombros da era da Odisseia, a 7ª era da igreja. 7 significa revelação, 7 também significa conclusão. E nós somos uma era degradante, uma era da imoralidade do homem e da mulher. Né? Mas no meio dessa imoralidade, no meio dessa podridão toda, estão os lírios do Senhor. O lírio nasce no meio das coisas boas. Né? Certa vez alguém criticando a igreja católica, a pessoa disse assim, de lá não vem nada que presta. Opa, eu passei por lá. Eu acho que tem algum valor. Não, Deus tem filhos em todos os lugares, meus irmãos. Não estamos aqui para condenar denominação nenhuma. Não, não é o nosso papel. Né? Não. Mas fazer entender que os métodos, né, os sistemas usados pelos denominacionais não enquadram com a Escritura. Isso já é outra posição. Né? O outro fato também que nós temos que meditar muito. Né? Não fazer precipitados julgamentos. Não façam isso. Isaías diz, não julgue nem porque viu e nem porque ouviu. Isso é muito sério. Certa vez eu abraçava uma filha minha, a filha mais velha minha, a Bianca, lá, eu morava em Guaíra, no Paraná, abraçado com a minha filha, me condenaram. Aí encontrei meu irmão abraçado com uma mulher desconhecida. Ele me julgou, mas ele não sabia. Me condenou, mas não sabia. Outra vez, eu pregava para o subtenente do exército, da reserva, e ele tinha uma, como é que fala, conveniência, que fala, chama aquilo lá de inconveniente, viu? Eu tinha uma inconveniência dessa daí, né? E eu ia passando, estava com sede, parei. Eu conheci ele, falava de Deus para ele. Não lembro o nome do subtenente agora. Ele falou, ô meu chefe, me arranja um pouquinho d'água. Olha, eu tenho um suco de vinho e não quer não. Puxa, amém. O homem me deu um suco de vinho. E alguém passa e me vê numa conveniência, com um copo, bebendo algo escuro, tomando cachaça, como é que fala? Não lá por quê. Quer dizer, mais uma vez, me julgaram porque me viram. Julgaram porque ouviram. E não se deva assim agir. Né? Não. Quem nos julga é o Senhor Deus. E nós, para ajudarmos o irmão, não é julgar o irmão, não. Ajudar o irmão, primeira coisa, tirar o argueiro do nosso olho. Tirar o que dá errado em nós. Aí vamos até outra. Não é verdade? Muitas vezes nós não estamos cuidando de nós e estamos querendo cuidar de todos. Agora imagine eu que tenho algumas ovelhas sobre a minha responsabilidade. Eu tenho que lutar para tirar os meus defeitos para chegar até a sua pessoa. Eu sempre, graças ao Senhor Deus, agi assim. Eu procuro melhorar para te levar ao melhor. Prefiro chorar do que o irmão ou a irmã chora. Sofrer do que o irmão ou a irmã sofram. Não é demagogia, postura da minha vida. Não sou demagogo, graças a Deus. Nem gosto desse negócio. Né? Mas tem que ser assim. Né? Tem. Né? Então, faz parte da nossa vida. Agora, por favor, leia Apocalipse, capítulo 17, versículo 8. Alguém que tem uma voz boa aí? Nós estamos gravando. Leia, por favor. 17, 8. Apocalipse 17, 8. Não se preocupe com as crianças. Eu prefiro uma criança me dando trabalho, uma reunião de fé, do que um dia dando trabalho na bebida, nas drogas, na prostituição, nesse mundo perdido aí fora. Se der trabalho numa reunião, graças a Deus, ele estava na reunião. Agora, se ele me der trabalho fora daqui, aí é complicado. Então, deixa chorar. Não tem problema não. Leia, por favor, uma voz boa aí, para leitura. Apocalipse 17, versículo 8. Daniel, a voz boa aí. Leia para nós. A besta que viste foi e já não é,
e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se adivinharão vendo a besta que era e já não é mais que virá. Está vendo? Então há um poder que vem do abismo e volta para o abismo. E depois ele vem para o abismo. E apenas os que não possuem seu nome no livro da vida vão se admirar desse poder. É hoje, gente. Esse poder religioso político é fantástico aos olhos desse povo. Né? Mas por quê? Porque eles não têm seu nome no livro da vida. Doutrinas mortas, né? Doutrinas que te levam à perdição. Né? Mas os que não têm o seu nome no livro da vida, que não é eleito de Deus, desde a fundação do mundo, fica admirado, acha bonito, acha coisa fantástica, quando na verdade aquilo é uma perdição. É igual para o terno, é uma verdade. Ah, mas é uma verdade pervertida. Né? Mas é uma verdade. Um homem ou uma mulher, eles estão traindo alguém, não é? É verdade, velho. Mas é a verdade pervertida. Então as falsas unções são verdades pervertidas. Eu chamo de miragens. Né? Então você chega ali, no lugar mais seco do planeta, mas de longe parecia que havia ali muita água. O asfalto é dono disso aí, né? Provocar esse tipo de visão. Né? Vocês que viajam muito, o irmão Bortolúcio, o irmão Caio ali, vê muito isso aí. Né? Você olha, pensa que tem muita água lá na frente e no fim não tem água nenhuma. Né? Miragens. E mais miragens. Então eles vão crer, eles vão achar fantástico tudo isso. Né? Quando Deus nos colocou na dimensão de cenáculo, foi uma mutação muito grande nas nossas vidas. Né? Certa vez, quando eu afirmei, Moisés nunca viu a morte física, o irmão abandonou até a fé. Ora, mas ele apareceu lá no Monte da Transfiguração, ao lado de Jesus e de Elias, falando a respeito da crucificação e dos tempos do fim. Moisés nunca viu a morte física. Moisés era batizado no Espírito Santo. E outro dia eu fiz outra afirmativa, que para eles é, nossa, um caos. Não há na terra ninguém batizado no Espírito Santo. Ninguém. Nós estamos buscando esse batismo. E o que é esse batismo? É a transformação desse corpo carnal corruptível num corpo celestial incorruptível, que é o corpo celestial. Paulo fala isso aí em Coríntios, há corpos celestes e há corpos terrestres. Cada um tem a sua glória. Né? Cada um tem a sua glória. Então, meus irmãos, esse poder que tem dentro de nós, ele precisa ser moldado. Né? Ele precisa ser restaurado. O que tem que morrer em nós é a natureza pecaminosa da alma. O que é a alma? O sangue do nosso espírito. Nós temos duas almas, né? A alma carnal, da carne, e a alma do espírito. Né? Isso está no livro de Levítico, capítulo 21. Né? Então veja, o que tem que morrer é isso aí. A natureza pecaminosa da nossa alma. Ela tem que ser transformada. Né? E ela é transformada através de uma mensagem. Mas vamos em frente, vamos em frente. Agora lê para mim Apocalipse capítulo 8, versículo 3, que fala do oitavo anjo. Já, inclusive vou ficar bem habilidoso na Bíblia. Com o tempo. 8:3, acharam aí? O que diz? Então vou ler. Veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações dos santos, sobre o altar, que está diante do trono. O oitavo anjo surge em cena novamente nas nossas pequenas
reuniões de igreja. Surgiu o oitavo anjo. O que é 8? Começo. Ó, o primeiro dia, o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. 7 dias. Né? 7 dimensões da criação. E veio o oitavo dia, o começo. E foi exatamente no começo do oitavo dia que surgiu Satanás em cena. Né? Está lá em Gênesis capítulo 2, creio, versículo 9. Então vejam, meus irmãos em Cristo, o oitavo anjo, ele é um mensageiro. Ele tem que ser um profeta. Tem que ser um profeta. E veja que ele estava junto do trono. Então ele veio para completar o que já estava começado. Mas veja que o oitavo anjo, ele surgiu em cena depois que foi aberto o selo. Né? Depois que foi aberto o selo. Aí surgiu o oitavo anjo. Então ele veio para completar o que já estava começado. Então o nosso irmão, né? O irmão, então ele é o sétimo anjo. Né? Agora, eu já falei com os irmãos centenas de vezes, vou repetir publicamente, eu não me considero profeta, não. Eu me entendo um homem que Deus abençoou muito e me deu muito conhecimento, né? E facilidade para transmitir esse conhecimento. Mas não me julgo profeta. Se bem que na minha vida, as 7 dimensões de um profeta se manifestaram na minha vida. Né? Mas eu continuo entendendo que eu sou um profeta. Não. Ser profeta é uma coisa muito profunda. Eu creio que eu sou longe de ser um profeta. Mas não tenho como negar que a minha mão muda de cor, assim como mudava a mão esquerda de Moisés, a minha. E aquelas dimensões de um profeta se manifestam na minha vida. Mas longe, irmão, de eu entender que sou melhor que os outros, não. Muito pelo contrário. Não. Eu gosto de ouvir também. Né? Gosto de ouvir. Seja tardio para falar e pronto para ouvir, né? Ouvir é melhor, que a gente erra menos. Né? E quem fala, sujeitos àquilo que falou. Não é assim? Né? Somos reis quando calamos, súditos quando pronunciamos. Então, mas Deus tem abençoado de uma forma extraordinária. Nossa, como eu ser abençoado. Então esse oitavo anjo tem que ser um profeta. E veja que ele não estava de frente ao altar, junto ao altar. Já os 7 anjos, com as suas trombetas, estavam diante do altar. Diante é uma coisa, de frente é uma coisa, junto é outra, bem diferente. Há um espaço, não é físico, não. Há um espaço dimensional entre os 7 mensageiros, os 7 anjos, as 7 trombetas e o oitavo anjo. Naquela visão da constelação, né, o profeta viu 8, ele era o 7º, e um dali saía. A mesma coisa faz o espírito do engano. Não é assim? Que do 7 virá o 8º, né? Lá em Apocalipse, não é assim? Né? Então, irmão, o 8 é começo. Começo. Só que Deus, ele opera, manifesta em dimensões. Nos dias de Moisés, veio Moisés, logo em seguida, Josué. Não foi? Josué prosseguiu com a mensagem. Quem entrou na terra prometida com o povo foi Josué, não foi Moisés. Moisés ficou lá no Monte Nebo. E diz a Escritura que Satanás não conseguiu achar sepultura. Claro, se ele foi arrebatado. Né? E depois apareceu vivo lá no mundo da transfiguração. Né? Bem num lugar conflitante, né? Que é hoje chamada Palestina. São os intrusos no Estado de Israel, por desobediência à lei de Deus, né? E que seriam espinhos nas ilhargas dos israelitas, é o que está acontecendo hoje. Né? E quem proporcionou a Palestina ali, nada mais, nada menos que os Estados Unidos, a besta que sobe da terra. Então vejam, meus irmãos, vamos para outra escritura. Leia Apocalipse 8:6, a preparação.
aconteceu? Pode ler. Show? 8:6. Então, E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparam-se para tocá-las. isso. Olha só, os 7 anjos, eles tinham uma trombeta. É a mesma coisa eu ter essa Bíblia na mão e não saber usar. Eles tinham as 7 trombetas, cada um tinha a sua trombeta. Mas iam se preparar para usá-la. Está entendendo? Não adianta pegar uma Bíblia agora na mão, como a gente vê, você vai no trabalho de ônibus aí, você encontra 500, 600, 1000 pessoas no fim de semana com a Bíblia na mão. Indo para Cristo ou para uma religião? Eis a pergunta. Outra pergunta, sabe manuseá-la? Conhece a Escritura? Conhece a lei de Deus que rege a forma como se deva utilizá-la? São perguntas que podemos fazer. Né? Então, meus irmãos em Cristo, eles se prepararam para tocá-la. Então eles não podiam tocar aquela trombeta sem a voz de um profeta. Então o 8º anjo é um profeta. E eles estavam se preparando. E o que foi essa preparação? Ora, irmãos, ela começou depois do 8º selo, ou perdão, do 7º selo, quando ele foi aberto. Então nós temos hoje os 7 selos abertos. E que representa os selos? O livro da redenção, aberto. Então nós estamos um passo do fim. E estamos caminhando no fim. Quando chegar os tempos do 9º silêncio, tudo pode acontecer em pouco tempo. A gente já viu. É até bom um dia a gente reunir e falar de novo sobre os 8 silêncios, né? Os 4 silêncios. O Primeiro Testamento e os 4 silêncios do segundo. A imagem e a sombra do silêncio. Então eles se prepararam. Então as mensagens que veio com o profeta, mais as vestes sacerdotais, foi uma preparação. Porque nós sabemos que depois do aberto 7%, vieram as trombetas. E que são as trombetas? Lutas. Lutas. Guerras espirituais. Então nós estamos agora vivendo o quê? Um tempo de guerras espirituais. Porque toda religião diz que salva. Não é assim? Você vai lá no Espiritismo, salva. Você vai no catolicismo, salva. Vai no Testemunho de Jeová, salva. Vai na Assembleia de Deus, salva. Vem aqui, salva. Todo mundo está salvando. Mas deve haver a verdade em algum lugar nas Escrituras. Nas Escrituras encontramos a grande verdade. Então veja que é um complexo. Né? Muitas religiões. E praticamente todas falam sobre o amor, não é assim? Eu te amo aqui, eu te amo ali, eu te amo lá, não é assim? Amor. Né? Mas e só um amor verdadeiro? O amor de Deus. Conforme ditam as Escrituras. Então veja, meus irmãos, houve uma preparação, né? Entendeu? Mas quando o 7º selo foi aberto, meus amados irmãos de Cristo, né? Ele foi aberto nas vestes sacerdotais. Em plena dimensão das vestes, o selo foi aberto. E quando o 7º selo foi aberto, abriu o nosso entendimento para compreender ainda mais as Escrituras. Hoje vivemos uma dimensão do cenáculo, né? Que parece utopia para esse povo aí, né? Mas para nós uma grande verdade. A gente viu que houve uma transformação entre nós. Né? Alguém procura aí, Filipenses capítulo 1, versículo 6. 1,6, um irmão lê aí. Filipenses 1,6. Mas aquele em que vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Eu quero que confirme na Escritura aí. Eu estou lendo pela Bíblia espiritual, sobrenatural. Acharam?
Filipenses, a minha Bíblia Sobrenatural não precisa abrir página, já vai na página. Né? Show? Leia aí. 1,6 do Filipenses. Tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Ora, gente, Deus começou a obra em nós. Ele é o Senhor Jesus Cristo, tem Santíssima Trindade. Ele começou. Ele vai aperfeiçoar. Ora, se ele vai aperfeiçoar até o dia do rapto, significa nós temos o quê? Defeitos. Concordam? Amém? Ué, eu entro na escola, lá no... Agora como é que é? Como é que é? Ensino médio, não, como é que é? Fundamental, né? Fundamental, aí passo para o ensino médio, aí vou para o superior, não é assim? Para o curso superior, aí vou pós-graduação, aí vou doutorado, aí vou não sei o quê, vou, né? Sempre aperfeiçoando. Sim, você vai sendo aperfeiçoado. Assim somos nós. O nosso espírito foi aprendendo, né? Foi aprendendo. Fomos sendo aperfeiçoados. Mas nós vamos ser aperfeiçoados até o dia de Cristo. E até um dia desse, quando a gente ia lá no templo e realizava o culto, né? Mas no nosso coração, a gente cria que era uma verdade. Né? Mas quando Deus revelou que aquilo não era para fazer, o que fizemos? Renunciamos. Não ficamos conjecturando, não, discutindo, não. E nunca mais fizemos uma reunião ali, não é verdade? Nunca mais fizemos reunião. Por quê? Ainda que a gente viveu o altar conforme está no Primeiro Testamento. Sim. Mas a gente não precisa